Hoje eu quero fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço em relação às mensagens. Hoje eu vou enchê-los um pouco mais de informação. São muitos slides, mas eles vão ser passados rapidinhos, porque essa pergunta, o que é o Espírito Santo, ela pode ter uma resposta muito simples, muito prática, né? É aquele que nos dá a fé em Jesus. Ponto. Precisa mais que isso? Pode ser. Ele é Deus. Isso é importante. Mas o que ele faz? Onde ele mora? Do que ele se alimenta? Hoje, no Globo Repórter, a gente vai destrinchar um pouco até que sistematicamente o que é esse Espírito Santo. E obviamente eu tive a ajuda de outras pessoas que já elaboraram algumas respostas e eu tentei resumi-las nessa breve apresentação, sempre utilizando textos bíblicos. O que é o Espírito Santo? Hoje, a partir de vários textos que a gente não vai ler, mas que vai ter a referência ali, nós vamos conversar sobre isso. Semana que vem nós vamos conversar sobre a Trindade, pois é o domingo da Santíssima Trindade. Aí nós vamos conversar um pouco mais sobre o que é cada pessoa da Trindade, se esse termo pessoa pode ser usado ou não, como é que esse Deus que é um age no mundo, enfim. Mas hoje, o que é o Espírito Santo parte desse pressuposto que a pessoa do Espírito Santo, o que ela faz? Ilumina a mente dos seres humanos para que eles entendam a vontade e os caminhos de Deus. Jó capítulo 32. Fonte de toda verdadeira sabedoria a respeito da vontade de Deus, em Provérbios. Sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Possui uma mente. Isso é importante. O Espírito Santo não é um fantoche. Não é apenas alguém que é dito, vai lá e faça isso. Não, possui uma mente. Possui aquilo que é próprio dele. Ele tem... Opa, não passou nenhum? E vocês não me falaram? Passou todos? E ele tem uma vontade, né? 1 Coríntios capítulo 12. Tem capacidade de amar. Isso aqui é interessante também. É difícil alguém escutar isso, né? Que o Espírito Santo te ame. Alguém já falou isso? Eu nunca falei. Que o Espírito Santo te ame. A pessoa fica olhando. Eita, é espírita você? Como é que funciona esse negócio aí? Normalmente a gente fala que Jesus nos ama, que Deus nos ama, mas a gente nunca fala que o Espírito Santo nos ama. Mas ele também tem essa capacidade de amar. Pode ser entristecido. Também é interessante. Temos vários textos que mostram que Deus se entristeceu, Deus Pai. Jesus, obviamente, isso é mais explícito quando o texto mesmo diz que ele chorou, que ele se entristeceu ao ver Jerusalém. Enfim, mas o Espírito Santo também faz isso. E particularmente, era mais um ponto que eu não lembrava, ou nunca tinha prestado atenção, que realmente o Espírito Santo pode ser entristecido. Lutou contra seres humanos mortais. De novo, o Espírito Santo é relacional. Para aquilo que nós poderíamos dizer, isso é bom que ele seja relacional. Mas para algumas coisas que ele também teve essa relação, já é um pouco mais complicada. Como assim lutou? Conduziu os filhos de Israel pelo deserto. Falou por meio dos profetas. Isso nós confessamos no Credo Niceno, né? Que o Espírito Santo é aquele que falou por meio dos profetas. Ele dá testemunho sobre Cristo. Ensinou os discípulos e os guiou em toda a verdade. Ele nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. Ele torna os pastores supervisores das congregações confiadas aos seus cuidados. Tudo isso, o texto bíblico nos informa sobre o que o Espírito Santo faz e o que ele é. A pessoa do Espírito Santo. Então, de novo, vejam, o Espírito Santo
é Deus, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa ou é algo que tem as suas próprias características, as suas funções. E apenas abrindo um parênteses, essa última aqui, que está no livro de Atos, capítulo 20, nós, aqui da Igreja Luterana, nós dizemos que o chamado é divino. Por quê? Por que o chamado pastoral é divino? Porque através da congregação, através dos membros de uma igreja, o Espírito Santo age para que alguém seja chamado a cuidar, a ser um despenseiro, a ser aquele que vai instruir esse povo nos ensinamentos do próprio Deus. Por isso nós dizemos que esse chamado é divino. Alguém até pode às vezes duvidar, né? Mas tem certeza, pastor? Porque às vezes acontece uns... Estou vago aqui, não querem me chamar para ir? Às vezes acontece isso, infelizmente, mas quando uma congregação se reúne e ela assim o faz, como fez em 2017, que para mim foi muito bom, vocês se reuniram aqui e disseram, quer saber? Vamos deixar Deus ser Deus. A gente coloca um chamado em branco e manda para o seminário. E aí, o resto é história, né? Olha que chique isso. O resto é história. Qual o nome do Espírito Santo? É só Espírito Santo? Qual o nome que a Bíblia nos dá sobre ele? No Antigo Testamento, ele é chamado de Espírito de Deus, ou também Espírito do Senhor de Deus. Deus o chama de meu Espírito, também esse é um nome. Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Espírito da graça e súplicas. Tudo isso no Antigo Testamento. Nós temos referências ao Espírito Santo com esses nomes. E é interessante que sempre tem o nome Espírito e uma das suas funções. Ou algo daquilo que ele entrega, aquilo que ele faz acontecer. Graça, súplica, temor, fortalecer, conselho, sabedoria, enfim. Esses são os nomes que nós temos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? O que nós temos de nomes no Novo Testamento? Temos também Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, Espírito de seu Filho, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito eterno, o ajudador e em Atos também Deus, apenas chamado como Deus. Vejam, todos esses nomes atrelados ao Espírito Santo também mostram de onde ele vem, a quem ele é enviado e aquilo que ele faz. Todas essas nomenclaturas, digamos assim, ou esses nomes atrelados ao Espírito Santo, mostram para nós que esse Espírito Santo ele é tão importante, tão presente, tanto como o Pai e Jesus Cristo, que não tem como vivermos sem Ele. Nós não temos como vivermos sem Ele. Por isso, quais são as obras que o Espírito Santo faz em nós? Ou quais são as obras que o Espírito Santo age? Bom, iniciando pelo princípio, foi ativo na criação do mundo e ainda participa em sua preservação. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Vejam só que interessante isso. O Espírito Santo é Deus. Deus Pai disse que o Deus Filho teria que morrer. E quem ressuscitou? O Espírito Santo. Quem fez a obra toda? Deus, um só. Condenou, se sacrificou e ressuscitou. Tudo isso, um só Deus, através disso dessa forma com que Ele se manifesta a nós. Ele falou por meio dos profetas, nós já ouvimos isso. Ele ungiu Jesus de Nazaré para pregar as boas novas da salvação e realizar milagres. Isso também é importante. O que o Espírito faz hoje?
O Espírito Santo e a conversão não é a força da fé que salva, mas a certeza das promessas de Deus. O Espírito Santo é a causa eficiente da conversão. Ele nos santifica. Aqui eu vou dar uma pequena pausa. Por quê? Porque nós confessamos e ensinamos que nós não conseguimos crer em Deus pela nossa própria força. Eu não sou, digamos assim, eu não venho ao mundo com uma fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não venho ao mundo conhecendo o que Jesus Cristo fez por mim. Isso precisa me ser entregue. Então, quando eu digo que creio em Deus, isso é obra do Espírito Santo. Agora, quando eu digo não creio em Deus, isso já é você normal. Isso é a sua condição. Por isso, essa é uma confissão que nós temos através do Espírito Santo muito importante. Também para a nossa denominação cristã, para a nossa teologia ou doutrina luterana. Por quê? Porque a função do Espírito Santo, que é Deus, ela não pode concorrer com aquilo que eu sou. O Espírito Santo, sendo Deus, ele não precisa que em mim haja algo para que ele, então, digamos assim, tome posse, né? Ou que ele invada o meu coração. Isso nós não confessamos, mas confessamos que através do ouvir, através do receber esse Espírito Santo, nós podemos crer em Cristo. Por isso que o batismo de crianças, para nós, não é um problema. Por quê? Porque se tem uma demonstração em que não tem como nós racionalmente explicarmos que uma criança pode crer em Deus, mas sim receber o Espírito Santo, nós estamos confessando essa função do Espírito Santo, de dar a fé em Jesus Cristo. Por isso, ter o Espírito Santo é ter Jesus Cristo. Não tem como nós crermos em Jesus sem o Espírito Santo. Por isso nós também cremos, ensinamos e confessamos que o batismo no Espírito Santo acontece quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há um segundo batismo no fogo ou um segundo batismo apenas no Espírito Santo, como se na nossa vida apenas estivéssemos vivendo com Deus Pai e Deus Filho, e para termos um Deus Espírito Santo temos que dar uma subida, né, na nossa vida cristã, para merecermos esse Espírito Santo. Não, ele vem porque ele é Deus, e ele vem através da sua graça também nos entregando essa graça. O Espírito Santo nos santifica. O que é santificar na visão bíblica e também confessional luterana? Santificar é aquilo que o Espírito Santo faz diariamente na nossa vida. O que é uma obra de santificação? Bom, é aquilo que eu faço no meu trabalho, é aquilo que eu faço para minha família, é aquilo que eu faço onde eu sou chamado a estar, para que tudo aquilo, de uma forma, também possa mostrar a fé que eu tenho em Jesus Cristo, ou a fé que me foi dada em Jesus Cristo. Por isso, ele nos santifica, ele nos capacita para vivermos uma vida em que Jesus seja anunciado, que Jesus seja visto naquilo que eu faço também como marido, como filho, um pastor, enfim, trabalhador, algo nesse sentido. Um outro ponto que também temos aqui, o Espírito Santo nos dá dons, fornece a vontade e os dons necessários para cumprir sua missão. E aqui eu saio um pouquinho dos textos bíblicos e coloco uma explicação que Lutero fez no 3º artigo do Credo Apostólico. Hoje nós ouvimos e confessamos o Credo Apostólico. O 3º artigo é quando começa assim: creio no Espírito Santo. O 1º artigo seria creio em Deus Pai. O 2º é creio em Jesus Cristo e tudo aquilo que temos lá. E o 3º artigo do Credo, então, é creio no Espírito Santo. Lutero vai fazer um comentário sobre esse 3º artigo e ele vai dizer o seguinte, também para nos ajudar nessa nossa reflexão. Este é, portanto, o artigo que sempre deve estar e permanecer em vigor, porque a criação já é coisa feita, também a redenção já está realizada, mas o Espírito Santo leva avante a sua obra sem cessar até o último dia. Para tanto, institui na terra
uma comunidade pela qual fala e faz tudo, pois ainda não congregou toda a sua cristandade, nem distribuiu totalmente o perdão. Então nós ouvimos que o Espírito Santo tem um nome. O Espírito Santo tem funções bem específicas na história do povo de Deus. O Espírito Santo faz em nós algo que não temos como alcançar, que é a fé em Jesus Cristo. E o Espírito Santo continua conduzindo a igreja. E como é que ele faz isso hoje? Através do que nós chamamos palavra e sacramentos, meios da graça. Se alguém de fora olha e diz, igreja luterana, nós poderíamos dizer que somos pentecostais? Alguém diz, não, óbvio que não, vocês são frios. Como é que vocês não são pentecostais? Mas usando o termo em si, assim como católico, universal, são termos que os cristãos são pentecostal também. Poderíamos dizer, não, nós luteranos somos pentecostais. Por quê? Porque nós sabemos que esse Espírito que foi derramado, enviado no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito que conduz a nossa igreja, a nossa congregação luterana Cristo Vive nos dias de hoje. E como é que a gente pode ter certeza que o Espírito Santo faz isso? Através daquilo que é dito e através daquilo que é feito. O que nós fazemos como igreja? Nós batizamos e temos o momento da Santa Ceia. E o que nós também fazemos? Nós anunciamos essa palavra. Como é que nós podemos dizer que o Espírito Santo não está presente nessa igreja? Quando essa igreja não fala, não mostra, não indica, não testemunha aquilo que Jesus Cristo fez. E como é que isso pode acontecer? Bom, quando eu olho para o batismo e enxergo ali uma certa obra minha. Não, o batismo é eu que estou indo, eu agora tenho uma razão em mim e vou ser batizado. Bom, mas se a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está recebendo tudo isso. Assim é na Santa Ceia. Não posso olhar para a Santa Ceia e dizer, bom, eu hoje mereço ir para a Santa Ceia porque essa semana não cometi quase nenhum pecado. Essa semana estou até melhor. Hoje eu vou para a Santa Ceia porque sei que Deus vai até se alegrar de mim. Não, peraí, o que a Santa Ceia é? É aquilo que nos dá o perdão dos pecados. Então nós temos essa função do Espírito Santo pulsante aqui na nossa congregação. Ela não é meia boca. Não é algo que vem aos poucos e de acordo com o que a congregação vai enchendo, ou de acordo com o que a igreja vai lotando, ou de acordo com o que as obras dessa congregação vão se manifestando, o Espírito Santo vai enchendo ainda mais a igreja. Não. Se tiver 2 ou 3 pessoas aqui sentadas no culto, o Espírito Santo vai ser pleno, assim como está pleno hoje. Porque o Espírito Santo também não depende da obra da igreja para agir na igreja. Ele age porque é função dele nos ensinar. Pastor, então o senhor está com o Espírito Santo hoje? Aleluia! E essa é uma boa hora de dizer aleluia. Sim, o Espírito Santo habita em mim hoje. E eu estou falando para vocês. Só que graças a Deus esse Espírito Santo fez com que eu suasse bastante essa semana para poder falar isso para vocês. Porque o Espírito Santo usa daquilo que Ele mesmo nos dá para falar. Agora vamos fazer o contrário. O Espírito Santo está em vocês, congregação Cristo Vive, aqueles que nos visitam. Está. Quem crê nisso diz amém. Olha aí, ó, a gente está começando a ficar pentecostal. Mas vejam, o Espírito Santo vive em vocês de forma plena. E isso não é uma brincadeira. Isso não é uma coisa que eu confesso apenas como, creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo, aquele, doador. Não, Ele é tão presente na nossa vida que nós não, às vezes, não damos conta de enxergar tudo que Ele faz na nossa vida. E vejam, Ele nos aconselha, Ele nos guia, Ele nos orienta,
Ele faz com que eu escolha, às vezes, fazer algo bom para outra pessoa, mesmo que eu seja prejudicado. Porque se fosse pela minha própria vontade, eu escolheria outra coisa. E tudo isso, às vezes, a gente pensa, veja só como eu fui inteligente. Olha só como eu fui sábio naquela decisão. Não, meu filho. Foi o Espírito Santo. Ah, mas para quê, pastor? Você já tem a resposta. Para que você entenda que você agora pertence a Jesus. Por isso que de uma certa forma nós chamamos, e o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos essa nação santa. Porque nós somos santos? Porque nós temos condições de ser um bom templo? Não, porque o Espírito Santo é Deus. Se antes o povo de Israel queria enxergar Deus, ou queria estar na presença de Deus, tinha que ir para o templo físico, para a tenda, ou para o templo construído, hoje, para nós enxergarmos Deus, basta eu olhar para cada um de vocês. E aí nós vamos ensinar, eu estou enxergando Deus, mas continuo enxergando pecadores. Assim vocês olham para o pastor e digam, ali está Deus, e ali também está um pecador. Essa nossa nova vida, quando a gente começa a pensar mais sobre isso, a gente começa às vezes a se arrepiar. Quer dizer então, que Deus que criou céus e terra, esse Deus que fez tudo isso na minha vida, Ele não está longe, Ele está em mim. Está em você. Às vezes você quer que Ele não esteja em você. E isso a gente faz. A gente nega o Espírito Santo. A gente diz, Espírito Santo, para onde eu vou hoje você não pode ir. Aquilo que eu vou fazer agora você não pode saber. Esse às vezes é um problema. Por quê? Porque nós vamos nos acostumando a dizer, viu, eu não preciso tanto do Espírito Santo. Ele veio até mim através da palavra, Ele veio até mim através do batismo, Ele me foi dado através da Santa Ceia, mas, quer saber, eu não preciso dele. Esse é o problema, esse é o risco. Por isso, crer que o Espírito Santo nos foi dado é crer que nós recebemos o dom de crer em Jesus Cristo. E que nesse dia de Pentecostes a gente possa aprender isso. Sou um filho de Deus que anda diariamente com o próprio Deus. Não distante, não apenas numa devoção, não apenas na leitura bíblica, mas constantemente. Porque esse Deus quis isso. Jesus, quando viu o Espírito Santo, Ele diz, Ele vai ser o auxiliador. E essa palavra, eu já expliquei aqui em alguns outros momentos, essa palavra literalmente quer dizer alguém que pega você pela mão, literalmente assim, alguém que pega você pela mão e te conduz ensinando aquilo que você precisa fazer. Esse é o convite que a gente tem ainda hoje. Vamos ficar alegres, dar aleluia, cantar glórias a Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito Santo está a todo momento nos dizendo, você é filho de Deus porque Jesus Cristo te salvou. Não jogue isso fora. Viva isso. Viva isso através desse Cristo que é vivo, através do Espírito Santo que vive em nós. Em nome do Cristo vivo. Amém. Eu os convido a ficarem em pé.